Olá, amados irmãos, todos aqueles que acompanham aí os vídeos do nosso canal. Hoje nós estamos aqui para falar sobre os atributos de Deus. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a onisciência de Deus. Bom, o que significa dizer que Deus é onisciente? Ele sabe de todas as coisas reais, todos os eventos, todas as criaturas, todo o passado, todo o presente, todo o futuro. Nada escapa da sua atenção. Nada se esconde, nem pode ser escondido dele. Lá no Salmo 139, versículo 6, o salmista diz que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Ainda no Salmo 139, versículo 2 e versículo 3, o salmista ainda diz: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Quão maravilhoso é o Deus das Escrituras. Cada um dos seus atributos deveria nos fazer enxergá-lo como honorável. Deveria nos levar a nos inclinarmos diante dele, nos prostrarmos diante dele em adoração. Mas por que será que só de pensar nessa perfeição divina, isso nos causa inquietações? Solene é o fato de que nada pode se esconder de Deus. Embora ele seja invisível para nós, nós não somos invisíveis para ele. E talvez esse seja um motivo de tanto assombro. Nem as noites mais escuras, nem as mais densas cortinas, nem o mais profundo dos calabouços pode ocultar os pecadores dos olhos do Deus onisciente. Lembremos de Adão e Eva. Eles aprenderam, após terem pecado, que nem as árvores do jardim poderiam escondê-los de Deus. Lembremos de Caim, que matou o seu irmão Abel. Nenhum olho viu Caim assassinar o seu irmão, mas o Criador onisciente testemunhou todo o crime. Lembremos de Davi, que também tentou esconder a sua iniquidade, mas logo depois, o Deus a que tudo vê, enviou um dos seus servos para dizer a Davi: você é este homem. Por isso, aqueles que odeiam a Deus, aqueles que odeiam a sua perfeição, porque eles gostariam que não houvesse nenhuma testemunha dos seus pecados. Gostariam que não houvesse nenhum examinador dos seus corações, nenhum juiz dos seus feitos. E por esse motivo é que um coração ímpio procura banir Deus dos seus pensamentos. Mas esse é o Deus das Escrituras. Este é o único Deus verdadeiro sobre a face do universo. Um Deus que é manipulado pelas suas birras e finge não ver os seus erros. Esse não é Deus. Mas esse é um ídolo criado por você para satisfazer os seus próprios desejos. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, a palavra nos diz: e não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, expostas aos seus olhos, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Sim, a este Deus das Escrituras. Sim, a este Deus onisciente, é a Ele que nós haveremos de prestar contas. Mas, ao passo de que é assombroso para aqueles que ainda não encontraram justificação em Cristo, ao passo que a onisciência de Deus é algo assombroso para aqueles que ainda não se arrependeram das suas vidas que desagradam, que desonram, que insultam a Deus, a onisciência de Deus, por outro lado, é uma consolação para aqueles que já se arrependeram dos seus pecados, para aqueles que creem em Cristo e para aqueles que enxergam esse Deus onisciente como o dono soberano das suas vidas, como o Deus supremo das suas vidas. O salmista declara no Salmo 139, versículo 23 e 24: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
O conhecimento que Deus tem do futuro é tão completo e tão pleno quanto o seu conhecimento do passado e do presente. Não porque simplesmente ele conhece o futuro, mas porque o futuro depende única e exclusivamente, totalmente dele. Em Provérbios 19, versículo 21, diz: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Assim como a sabedoria, a onisciência e o poder de Deus são igualmente infinitos. E tudo o que Deus projetou, tudo o que Deus decretou, toda a sua vontade está absolutamente garantida. A sabedoria e a onisciência de Deus nos é revelada por meio das profecias que estão registradas em sua palavra. Cada uma delas, tanto na história sobre o povo de Deus, sobre Israel, quanto na vida, na morte e na ressurreição de Cristo, cada uma das suas profecias se cumpriram perfeitamente. Tais profecias se cumprindo dessa forma perfeita, só poderiam ter sido dadas por alguém que já conhecia o fim desde o princípio. De igual modo, o Antigo e o Novo Testamento ainda contêm outros anúncios que também haverão de se cumprir, porque aquele a quem os predisse, este também o decretou. Deixe-me abrir aqui uma breve observação. Deus, em sua onisciência, em seu conhecimento, ele não é como nós. Tomemos, por exemplo, a previsão do tempo. O homem consegue, por meio de características do clima, predizer alguns certos momentos, episódios de chuva, de ventos fortes, de tsunamis, mas o ser humano prediz apenas aquilo que ele consegue enxergar segundo aquilo que o próprio Deus permite que ele veja. São como se fossem dicas que Deus deixa para que o homem consiga desvendar. Mas diferente de nós, o conhecimento de Deus não nasce das coisas porque elas existem ou porque elas existirão, mas porque Ele ordenou que elas existissem. Por exemplo, Deus sabia da crucificação do seu filho, do seu unigênito filho, e Ele predisse essa crucificação muitas centenas de anos antes mesmo de Cristo Jesus encarnar. Isso não porque Ele apenas viu o futuro, mas porque, segundo o seu propósito divino, Cristo era o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Que perfeito é Deus em seu ser e em seus atributos, em sua onisciência. Gostaria de trazer 3 aplicações para as nossas vidas sobre a onisciência de Deus. Primeira, o conhecimento infinito de Deus deveria nos encher de assombro. Quão exaltado é o Senhor, acima do mais sábio dos homens. Nenhum de nós sabe o que o amanhã nos trará. Nenhum de nós sabíamos sobre o que seria essa pandemia do coronavírus. Mas o futuro inteiro, até o fim, até a consumação, tudo isso está aberto ao olhar onisciente de Deus. Segunda aplicação. O conhecimento infinito de Deus deveria nos encher de santa reverência. Nada, meus queridos, nada do que fazemos, nada do que dizemos ou pensamos escapa da percepção daquele a quem nós haveremos de prestar contas. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3, o verso A diz: os olhos do Senhor estão em todo o lugar. Que santo freio não seria para nós se meditássemos mais na onisciência de Deus. Que santo freio seria para as nossas vidas se meditássemos com mais frequência nesse maravilhoso atributo de Deus. Ao invés de nós agirmos descuidada e inconsequentemente, nós diríamos como Agar disse, lá em Gênesis 16, versículo 13, tu és o Deus que me vês. Ou transliterando, nós diríamos, ao pensar que Deus vê todas as coisas, nós falaríamos para o Senhor, tu, ó Deus,
me vês. Terceira e última aplicação. A compreensão da onisciência de Deus deveria nos levar à adoração. Nossa vida inteira, antes mesmo de nascermos, está exposta aos olhos daquele que tudo vê. Este é o Deus onisciente.